Olá, bem-vindos! Esse é o primeiro episódio do podcast Práticas Alimentares no Território de Imirim. Comer é um ato político. Eu sou a Aline, estudante do curso de Gestão Ambiental da USP. E eu sou a Bárbara, estudante do curso de Obstetrícia da USP. E nós vamos levar você numa jornada sobre algumas das questões que atravessam as práticas alimentares das pessoas que vivem na região do Imirim. Os episódios que apresentaremos aqui são resultados de pesquisas que realizamos e de conversas com moradores da região do Imirim. Cozinheiras, gestores públicos, agricultores, comerciantes e pesquisadores envolvidos com a temática da segurança alimentar. Antes de começar nossas conversas com os entrevistados, gostaríamos de ressaltar que esse podcast foi gravado em diversos ambientes, nas ruas, restaurantes, feiras, entre outros. Por isso, nem sempre a qualidade do áudio vai estar tão boa. Além disso, a nossa conversa aqui vai envolver vários aspectos das práticas alimentares no território chamado Imirim, que é localizado na zona sul de São Paulo. E essa região é composta por 2 distritos, o Jardim Ângela e o Jardim São Luís, que somados abrangem uma área de 62 km² e é habitado por mais de 550 mil pessoas. Isso mesmo. Ela é uma parte da zona sul de São Paulo e tem mais habitantes que cidades grandes como São José do Rio Preto e Jundiaí. É muita gente mesmo vivendo nesse território. E nós vamos começar contando um pouco sobre a cesta básica e os tipos de cesta que existem. Então, o que é uma cesta básica? Quem define o seu conteúdo? Há diferentes tipos de cesta básica? Quais são os critérios utilizados para definir o que compõe as cestas básicas que são cotidianamente compradas, doadas ou concedidas como um benefício? Bom, vamos devagar. Existe uma cesta básica definida pelo governo brasileiro, e essa história começou lá em 1938, ainda no governo Getúlio Vargas, quando foi criado um decreto-lei de número 399, que estabeleceu o princípio de que o salário mínimo é a remuneração devida ao trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e que esse deveria ser capaz de satisfazer suas necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Isso mesmo. A ideia é que o salário mínimo deve ser capaz de suprir as nossas necessidades básicas. Esse decreto também definiu os alimentos que deveriam compor a cesta básica. Assim, a partir de 1959, o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e de Estudos Socioeconômicos, passou a realizar mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica e Alimentos, para saber o custo dos alimentos nas diferentes regiões do país. E o que está incluído nessa cesta básica são 13 alimentos: Carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar óleo. e manteiga. E por que essa pesquisa é importante? Bom, ela é importante porque ela mede o poder de compra do salário mínimo. Por exemplo, quando consultamos a página do DIESE, identificamos que em abril de 2024, o trabalhador gastou mais da metade do salário mínimo líquido só para comprar alimentos básicos. Ainda em 2024, houve uma revisão dos alimentos que compõem a cesta básica definida pelo governo. Mas na prática, quando falamos em cesta básica, existem múltiplas cestas básicas. Por exemplo, nas cestas básicas distribuídas por algumas empresas aos seus funcionários, os alimentos são definidos em acordo entre esses patrões e os seus empregados, e não são baseados na cesta básica do DIESE. Outro exemplo são as cestas básicas distribuídas pelo Estado em parceria com a Prefeitura de São Paulo no ano de 2020, durante a pandemia de Covid-19, que continha arroz, Feijão, macarrão, óleo, biscoito doce e salgado, sal, açúcar, molho de tomate, ervilha, milho. farinha de mandioca, entre outros. Aqui a gente consegue ver que as cestas básicas variam muito. Cada cesta pesava 25 quilos e a ideia era que ela fosse suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas durante um mês. Assim, quando falamos em cesta básica, é preciso ter em mente que há uma diversidade de composições dessas cestas básicas. No caso da cesta definida pelo governo, há um aspecto muito importante. Os alimentos que compõem a cesta básica podem ter subsídios do governo, como isenção ou redução de impostos para ampliar o acesso da população a esses alimentos. Mas as pessoas não comem sempre o que o governo estabelece. Muito pelo contrário. As pessoas têm preferências e hábitos alimentares que são construídos ao longo de toda a sua história de vida. Por exemplo, para o pessoal que foi criado em Minas Gerais, o queijo e polvilho são itens essenciais para fazer o pão de queijo, e não são itens da cesta básica. Já para quem foi criado em algumas cidades do Nordeste, a farinha de milho flocada e a manteiga não podem faltar para fazer o cuscuz no café da manhã de cada dia. E na sua casa? Qual é a cesta básica? Quais itens não podem faltar? E como estão os preços desses itens? Qual é a melhor estratégia para fazer as compras?
Na próxima semana, vamos conversar sobre todas essas questões. Um abraço e muito obrigada. Semana que vem estamos aqui de novo. Esse podcast é resultado de um projeto de extensão realizado em parceria entre a EASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a nossa famosa USP-Leste, e o Centro de Estudos de Administração e Governo da Fundação Getúlio Vargas, e a Estação de Pesquisa Urbana MBUE. Nós também tivemos o apoio do estúdio de gravação da EASH, e a capa desse podcast é de autoria da Giovana Duarte. Esse projeto foi financiado pelo Programa Unificado de Bolsas da USP, na modalidade de extensão, e tem a coordenação acadêmica da professora Jaqueline Brigagão e do professor Peter Spink.